Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje eu vou interpretar uma experiência de quase morte de uma pessoa anônima que eu encontrei em um dos sites internacionais de pesquisas e estudos de experiência de quase morte. No site, o nome dela é Beatriz e o seu segundo nome começa com a letra W. Ela teve uma reação alérgica de origem desconhecida no verão de 1996 e ficou inconsciente por cerca de 7 minutos. Beatriz viu seu corpo no chão e o seu namorado segurando as suas pernas, chamando o seu nome várias vezes. Ao mesmo tempo, ela sentia que aquele era o seu estado original e a sua condição na Terra parecia apenas um papel em comparação. Vou contar alguns detalhes relevantes. Beatriz não pertence a nenhuma religião nem credo. Quando criança, era muito espiritual, mas aos 20 anos teve uma fase meio ateísta. Agora, ela se denomina conhecedora espiritual. Eu entendi que, como ela conhece a realidade além da experiência física tridimensional, ela não precisa fazer uso da fé como a maioria de nós precisamos para acreditar nas coisas que nós não vemos. Ela acha que a EQM foi um lembrete para colocá-la de volta ao seu caminho e para que ela pudesse se preparar para os obstáculos e dificuldades que iriam aparecer. Grandes mudanças ocorreram na sua vida imediatamente depois. Ela diz que sentia muita saudade e demorou algumas semanas para voltar ao normal. A sua visão do mundo e dos seus semelhantes mudou. Ela sentia que os seus amigos pareciam ser superficiais e se questionava sobre muitas coisas. Beatriz só começou a falar sobre a sua EQM no ambiente de trabalho porque ela pratica medicina alternativa. Antes ela não falava. 5 anos depois da sua EQM, ela assistiu a um programa de TV em que as experiências de quase morte foi mencionada. Neste momento, ela soube o que tinha experimentado. Assim como muitas pessoas que passaram por um EQM, Beatriz diz que é difícil compartilhar as suas experiências porque faltam palavras, provavelmente em qualquer língua terrena. Seja como for que ela tente descrever, ela consegue expressar apenas uma gota do todo. Ela faz uma comparação. É como se você voltasse de férias e fosse compartilhar com a sua família o que aconteceu, apenas mostrando fotos. Elas não podem apreciar 100% do que você experimentou. Beatriz é clarividente e muito sensível às vibrações de outras pessoas. Muitas vezes tem premonições e intuições que se tornaram realidade. Ela falou que desde criança tem tido várias experiências fenomenais. E contou 2 em especial que eu vou compartilhar agora, antes de começar a interpretar o seu relato de EQM. Uma vez, ela procurou ajuda espiritual de uma amiga que praticava técnicas de cura. No início do tratamento, ela estava deitada de costas em uma mesa de massagem de olhos fechados tentando relaxar, mas não conseguia. Cerca de 5 minutos depois, ela sentiu um forte rasgo em um pequeno tufo de cabelo no canto da sua testa. Então, ela abriu os olhos e viu a sua amiga a 20 centímetros de distância, segurando a sola dos pés com as suas 2 mãos e ficou perplexa. A sua amiga pediu para que ela fechasse os olhos. Ela fechou e tentou novamente relaxar, quando de repente, uma sensação de puro amor se derramou sobre ela e se difundiu no seu peito como um ardente torrente de lava que abriu o seu coração. Ela disse que parecia que o seu coração estava sendo forçado a se abrir com amor, e esse amor se espalhou do seu coração como um fluxo quente em ambos os braços e depois no resto do corpo. Ela diz que foi tão feroz que foi semelhante à sua experiência de quase morte, e não havia palavras para descrevê-la adequadamente. Nessa experiência, ela disse que voltou a se conectar com a sua EQM e a sentir o poder e as energias cristalinas dos ajudantes espirituais. E cada vez que sentia saudade de casa, ia fazer um tratamento espiritual e assim recarregava as suas baterias. Outras experiências importantes aconteceram quando a Beatriz era criança, no início da sua idade escolar. Nessa época, ela teve uma série de experiências fora do corpo
em um curto espaço de tempo. Ela pensava que eram sonhos. Hoje sabe que foram mais do que isso, pois as lembranças ainda são muito fortes. Em algumas das suas saídas do corpo, ela se encontrou em um espaço infinitamente preto. Ela era uma dançarina de corda bamba, usando um tutu rosa claro como se fosse uma bailarina. O universo estava cheio de cordas em cores neon, semelhantes a linhas de grades em vários planos. As cordas de luz colorida eram como linhas retas acima e abaixo, e também na sua esquerda e na sua direita, e seguiam até o infinito. Todas as cores neon estavam presentes: amarelo, rosa, azul, laranja, verde e branco brilhante. Ela ficava se equilibrando em uma das linhas coloridas e pensava: eu quero subir. Direcionava o seu foco para a corda acima e, de repente, imediatamente estava lá. Ela ficava todo o tempo se equilibrando em linhas brilhantes. Nessa experiência, ela disse que se sentia uma com o universo e estava completamente livre. Era como se ela estivesse em forma de um violino cristalino. Não é difícil encontrar esse tipo de comparação em relatos de experiências espirituais, não é verdade? A impressão que dá é que durante uma experiência espiritual, a pessoa interage amorosamente com a ideia artística primordial de determinados objetos. Ela também mencionou que durante as experiências espirituais, o seu estado de consciência era muito claro, exatamente como aconteceu na sua experiência de quase morte. Ela disse ter experimentado essas excursões noturnas sempre da mesma maneira, umas 3 ou 4 vezes. Assim como na EQM, ela disse que as suas experiências fora do corpo aconteceram no universo preto e infinito, exceto pelas linhas brilhantes. Agora vamos ao relato. Esse é o 27º vídeo do nosso canal. Você já assistiu os outros? Na época, eu tinha 20 anos e estava a caminho de um festival público perto de um lago. Eu estava com o meu namorado e algumas outras pessoas. Era uma noite quente e agradável de verão. Por volta das 22 horas, eu e o meu namorado estávamos jantando em um restaurante. Após a refeição, ele me perguntou o que eram aqueles pontos vermelhos que estavam no meu pescoço. Eu sabia que tinha alergia desde a minha terna infância, mas nunca tive nenhum sintoma na pele. Caminhamos cerca de 200 metros em direção ao festival e eu comecei a ficar tonta e desmaiei. Tudo virou uma escuridão. Eu senti as minhas pernas cederem. Eu ainda conseguia segurar na jaqueta do meu namorado para me segurar. Ele se virou e viu que os meus olhos estavam voltados para trás. Outro amigo veio por trás e me pegou. Eles me carregaram para a rua e me colocaram no chão e chamaram a ambulância. Eu não me lembro de nada disso. De repente, ouvi um zumbido, seguido por um ruído abafado de plop. Deixei o meu corpo por uma abertura na minha cabeça. Isso aconteceu automaticamente, sem nenhuma ação minha. Eu estava cercada por um vazio negro um pouco desconfortável. Eu precisava me orientar, e eu estava ciente de que, embora não pudesse mais ver o meu corpo, ainda era eu mesma, com todos os meus sentimentos, traços de caráter e pensamentos. Ter ou não ter um corpo era irrelevante. Eu me sentia bem, leve e livre. Eu era pura consciência. Eu tinha uma mente clara, uma vontade forte e uma percepção cristalina. Eu também tinha habilidades adicionais que não são possíveis na vida terrena e estava cercada por nada além do infinito preto. Essa escuridão nunca pareceu escura, ou assustadora, ou vazia. Pelo contrário, eu me sentia cada vez melhor. Eu estava mais eu mesma do que nunca. E eu sabia que o meu corpo estava na terra. Continuei a subir e ficar cada vez mais longe dele. Eu também me perguntava como eu sabia disso.
Eu sabia que saí do meu corpo terreno como quem tira um pullover antes de ir para a cama. Descasquei o papel que eu estava desempenhando nesta vida terrena como um papel de um filme. E agora eu era eu novamente, e isso me dava uma sensação muito libertadora. O vazio era simplesmente infinito. Não havia tempo nem espaço como nós conhecemos aqui na Terra. Mas ainda assim, tudo era completamente normal e profundamente familiar. Comecei a me mover por aquele espaço preto infinito. Eu poderia me transportar literalmente com os meus pensamentos. Eu só precisava pensar, quero ir para lá, e lá eu estava. Eu ficava voando aqui e ali pelo universo negro. Eu conseguia mudar o meu próprio tamanho. Algumas vezes eu fiquei pequena, outras me expandi perto do infinito. Essa foi uma ótima sensação e eu tentei mais e mais coisas. Eu gostei da vastidão e do infinito. Eu me sentia indescritivelmente bem e segura, infinitamente livre. Aquilo que era pura liberdade e simplesmente a coisa mais natural do mundo, como se eu nunca tivesse feito outra coisa. Eu sabia, aquele é o meu lar, meu ser original, a existência original de todos nós, o lar de todas as nossas almas. É daqui que eu venho e é aqui que eu pertenço. Todos nós viemos daqui e todos aqui voltaremos. Uma sensação profundamente familiar de casa e pertencimento me invadiu completamente. Eu era uma com tudo. Não há palavras terrenas que me deem a possibilidade de descrever este conhecimento profundamente ancorado na minha memória e naquele lindo sentimento de estar de volta ao meu lar. A facilidade de ir e vir através dos meus pensamentos, a expansão e também o descanso e o conforto continuou comigo por muito tempo enquanto eu continuava a subir e subir. Eu conseguia me jogar naquele espaço infinito com os meus movimentos, mas eu também fui direcionada e continuamente puxada para cima, como se eu tivesse em um piloto automático. Mais ou menos na metade do caminho, uma música veio das profundezas do universo negro. No começo estava longe e eu mal podia perceber, mas despertou o meu interesse. Os sons estavam se aproximando rapidamente e ficando cada vez mais alto, até que finalmente chegaram e me permearam. Nunca antes eu tinha ouvido uma música assim. Era muito rítmica, metódica, estérea. Inicialmente, a música era bastante estranha. Mas quanto mais os sons e o ritmo me permeava, mais eu me tornava parte da música e me fundia com ela. Comecei a me mexer com a música. Eu estava me movendo de uma maneira que nunca antes havia me movido. Me sentia magnífica e esse estado poderia ter durado para sempre. Eu era uma com a música e estava dançando pelo universo. Essa fase continuou por um bom tempo, até a música sumir lentamente. Era como se a música tivesse sido localizada apenas em uma determinada camada, e agora eu estava saindo dessa esfera e me movendo mais para cima. Eu não conseguia mais escolher a minha maneira de me mover. Eu não conseguia mais determinar a velocidade, pois eu estava em piloto automático e continuava subindo. Senti uma grande expectativa de que eu estava chegando ao meu destino. Foi uma sensação como antes de chegar na linha de chegada. Mas era como se a memória da minha vida atual estivesse desaparecendo à medida que eu me afastava do meu corpo. O passeio diminuiu e de repente parou. Fiquei frustrada porque eu queria continuar. Eu sabia que além da fronteira havia realização. Era o lar da nossa alma, meu lar amado, a minha origem, tudo o que eu sou, o lugar de pura felicidade, simplesmente tudo. Eu quis me transportar para além dessa barreira várias vezes, mas sem sucesso. Enquanto eu lutava com isso, das profundezas do universo surgiu uma voz. A princípio,
Soou abafada e distante, mas se aproximou muito rápido e ficou mais alto até estar perto e ressoar em todos os lados ao meu redor e através de mim. Era uma voz masculina, clara e distinta, poderosa e determinante. A voz disse: Bia, daqui você não pode continuar. Aqui é a sua parada. Eu me perguntei quem estava falando comigo, mas eu não pensei em perguntar. Eu também me perguntei como essa voz sabia o meu apelido, mas em vez de perguntar, respondi: Mas eu quero. Fiquei espantada por querer afirmar a minha vontade diante daquela presença poderosa. A voz disse novamente: Você não pode ficar, você tem que voltar. Fiquei profundamente chocada. As palavras explodiram. Nem cavalos selvagens poderiam te arrastar para lá. Eu fiquei assustada com as minhas palavras, mas naquele momento eu realmente sabia que seria assim. A ideia de dar a volta por cima, voltar para a minha antiga vida, agora que o meu lar estava tão perto, foi devastadora. Eu não posso dizer que eu compreendi o que eu vi como vemos aqui na Terra com os nossos olhos humanos. Eu tive uma visão interior. Eu vi o meu namorado segurando as minhas pernas e chamando meu nome: Bia, Bia. De repente, eu estava perto dele. No seu peito, eu senti o seu desespero, mas eu também senti todo o amor que ele sentia por mim. Essa sensação foi incrível e avassaladora. Nunca antes ou depois eu experimentei tal sentimento. Foi um sentimento de muito amor. Aquele amor passou através de todas as áreas. O amor total do universo se fundiu em mim em um sentimento. E a voz me disse: Ele te ama e está esperando por você. Então eu pensei: eu já decidi. Ele vai superar isso e pode continuar a sua vida sem mim. Mais uma vez, eu estava com medo sobre a dureza da minha decisão. Então, me mostraram os meus pais ao meu olho interior, e a voz disse: Seus pais precisam de você e você tem que cuidar deles. Eu pensei em minha mãe e senti que ela precisaria de tempo para superar a minha perda, mas que também estava otimista de que ela entenderia a minha decisão. E então eu respondi: com o tempo, ela também vai superar isso, e os dois vão se dar bem sem mim. A minha decisão era clara. Eu queria ir além da fronteira, voltar para casa. A voz respondeu com calma e insistentemente: Não. Você tem que voltar. Você ainda tem que completar o seu trabalho. Isso eu não conseguia entender. Que trabalho? Que tipo de conversa chique é essa? Que tipo de deveres? Desculpe a desilusão. Não somos tão iluminados quando deixamos o nosso corpo. Ainda temos todas as facetas da nossa identidade. Meus pensamentos certamente foram ouvidos, mas infelizmente nenhuma resposta voltou. A frase, você ainda tem que cumprir o seu trabalho, ficou reverberando por um tempo e eu me perguntando o que isso significa. Me deram uma missão. Como eu não obtive a resposta, continuei tentando ultrapassar a fronteira do invisível, mas sem sucesso. Houve uma espécie de empurrão. Eu fui empurrada para trás por uma espécie de ar comprimido e, em seguida, acelerada diretamente em direção à terra e ao meu corpo. Uma sensação profundamente devastadora passou por mim. Me senti rejeitada e perdida. Na metade da subida, onde antes havia a bela música, desejei fervorosamente que a música voltasse a aparecer. Eu teria dado qualquer coisa para me fundir novamente com aqueles sons, mas eu rapidamente continuei em direção ao chão. Lentamente, percebi que realmente tinha que voltar à minha antiga vida. O passeio diminuiu abruptamente e eu sabia que estava logo acima do meu corpo. Finalmente, eu mergulhei de volta no meu corpo. Estava escuro, mas era uma escuridão diferente da escuridão infinita do universo. Estava escuro e eu me senti pequena e perdida.
O meu corpo era extremamente estreito. Eu me senti enfiada em uma salsicha e pensei: isso é tão estreito? Por que eu sou tão magra? Eu mesma me respondi: é sempre estreito, mesmo que a sua largura seja de 1 metro. Eu senti aquele aperto e uma forte dor física. Também tive a mais terrível sensação de saudade que você pode imaginar, um desespero total. Agora eu vou ter que continuar essa vida até o fim. Essa ideia me deixou bastante depressiva. Eu não conhecia esse tipo de sentimento na minha vida anterior e também não os tive desde então na mesma medida. Mas naquele momento foi muito ruim. Eu sabia que se eu não conseguisse neutralizar aquele sentimento depressivo com ideias positivas, poderia permanecer deprimida para o resto da minha vida. Eu fiquei com uma imagem mental horrível, uma montanha-russa emocional. Pouco antes, o meu lar estava ao alcance das minhas mãos e eu estava na expectativa do céu. E agora eu estou deprimida e triste como nunca antes. Eu precisava de uma solução. Eu não poderia ficar daquele jeito. Então, eu tentei pegar um pouco de coragem. Eu examinei os meus sentimentos em busca de pontos positivos até conseguir encontrar alguns. Apareceram lembranças na minha vida atual que geraram otimismo. Até aquele momento, a minha vida tinha sido muito boa. Eu era linda. Então eu pensei no meu namorado, no seu amor e no medo que ele sentiu de me perder. Eu lembrei daqueles sentimentos que eu estava sentindo lá em cima e comecei a me preocupar com ele. Eu queria dizer a ele: ei, não se preocupe comigo, eu estou aqui e me sinto maravilhosa. De repente, o sentimento de depressão cedeu. Eu estava feliz com isso e agora eu estava pronta para acordar. Depois disso, seguiu-se um momento de silêncio, um silêncio completo. Então, eu ouvi um zumbido nos meus ouvidos e esta foi a primeira sensação física real no ambiente terreno. Agora, eu sabia que a minha alma estava completamente conectada ao meu corpo e eu podia literalmente sentir quando essa fusão aconteceu. O barulho no meu ouvido ficou mais alto. Senti que o meu circuito biológico estava de volta. Então o barulho foi desaparecendo e eu pude ouvir distintamente os barulhos da festa. Eu ainda me lembrava do evento e então eu me lembrei que havia desmaiado. Os meus olhos ainda estavam fechados, mas eu sabia quem estava sentado ao meu lado. Era a minha amiga. Ela segurou a minha mão e eu perguntei para ela: eu falei ou me movi de maneira estranha? Porque durante a minha experiência eu estava falando e dançando. Eu estava com medo de ter me comportado de uma maneira estranha durante o meu desmaio. Ela respondeu: não, você estava simplesmente deitada. Isso me tranquilizou. Eu disse: acabei de ter um sonho chique. Havia uma voz falando comigo e uma música me emocionou muito. Ela disse: sim, espere acordar completamente. O meu namorado, vendo que eu estava acordada, deixou as minhas pernas caírem. Elas caíram no chão duro. Parecia que ele estava em choque. Alguns dos nossos amigos o levou embora. Todos estavam muito aliviados por eu estar acordada. Eu vi que a ambulância e os paramédicos estavam a caminho da minha casa. Eu queria evitar porque eu me sentia bem. Eu considerava desconfortável toda aquela confusão ao meu respeito. Então eu me sentei e eu percebi que eu estava totalmente lúcida, mais lúcida do que nunca. Como se tivesse acontecido alguma espécie de purificação ou esclarecimento. Os meus amigos não ficaram felizes por eu estar sentada, mas eu não me importei. Então eu me levantei completamente, o que fez com que eles começassem a entrar em pânico. O meu namorado voltou e queria me estabilizar. Eu não conseguia convencê-lo de que realmente eu me sentia bem. Eu me sentia ótima. Eu queria participar da festa para me divertir e celebrar a minha ótima condição, a minha lucidez recém-adquirida e a minha experiência. Mas isso não aconteceria.
Os amigos do meu namorado aconselharam: é melhor você levá-la para casa. Então ele me levou para casa. No caminho, eu fiquei olhando pela janela do carro o céu escuro e disse: eu acabei de chegar de lá. Meio ano depois da experiência, eu adoeci. Os planos profissionais que eu tinha até então se desvaneceram e eu tive que me reinventar. Os meus relacionamentos em poucos anos foram reduzidos ao mínimo possível. Eu não consigo lidar com superficialidade. Rompi com o meu namorado e começou um período confuso de expansão enquanto eu explorava meus limites. A minha espiritualidade se desenvolveu cada vez mais e eu tive que aprender a orientá-la e a lidar no dia a dia com a minha extrema sensibilidade. Tornei-me uma médica na medicina alternativa e aos 29 anos abri a minha própria clínica naturopática. Comprei um dispositivo de fótons. Fótons são partículas de luz. Sem saber na época para onde o meu caminho estava me levando. Eu só sabia de uma coisa: eu precisava encontrar uma solução para os meus próprios problemas de saúde, para ajudar outras pessoas em situação semelhante. Então eu comecei a explorar e a testar, primeiro em mim mesma e depois comecei a ajudar também outras pessoas. Hoje, o que eu aprendi com a minha experiência se tornou a minha diretriz, a minha regra interior, a minha válvula de escape, a minha âncora em tempos difíceis. A minha experiência sempre me endireita e me ilumina o caminho. Isso me enche de amor, felicidade, de significado. Tudo tem significado. No início, houveram momentos em que eu pensava sobre mim como uma maldição. Nem sempre foi fácil lidar com a minha sensibilidade tão forte neste mundo. Houveram anos em que eu desejei nunca ter experimentado a EQM para poder viver como a maioria das pessoas ao redor. Felizmente, essa fase passou e eu estou profundamente grata e realizada por minha experiência, pois eu estou sempre vendo pessoas que estão se sentindo muito vazias. É um vazio interior e uma sensação de falta de algo. Porque as pessoas não têm o conhecimento e a experiência que eu e muitas pessoas que passaram por um EQM têm. Para mim, não há separação de vida e morte. E a morte não acaba tudo. Para mim, existe vida aqui na Terra e existe vida em nosso lar, no meu lar de alma. Para mim, essa vida aqui se assemelha a uma jornada. É apenas um caminho curto em minha longa jornada de alma através de todos os tempos. Eu estou diariamente ciente das vibrações e emaranhados conectando a minha vida atual com todas as minhas vidas anteriores e toda a vida ao redor. Mesmo assim, eu tenho que lutar com uma série de situações e condições na minha vida, como qualquer outra pessoa. Pelo menos eu sei que eventualmente tudo fará sentido. Durante a minha experiência de quase morte, me permitiram lembrar da minha forma original de existência, uma versão mini de mim, e assim torná-la parte da minha missão de vida. Esse conhecimento me traz conforto. Portanto, para mim, após o fim definitivo da morte do meu corpo físico atual, há apenas uma coisa realmente certa na vida. A minha existência continua em outra forma de ser. Eu continuo na minha forma original de existência. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.